Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar com você sobre problemas e dores na coluna. Você sofre desse mal? Se você não sofre, com certeza você conhece alguém que sofre desse mal. Bem, eu estou aqui para falar para vocês que eu trabalhei muitos anos reabilitando pessoas que tinham problemas na coluna. Mas a causa de problemas da coluna, ela é muito além do que possamos imaginar. Nós não podemos observar, imaginar a coluna simplesmente como a coluna vertebral, tá? Nosso sistema é todo interligado. Então, você pode ter dor na coluna ou problema na coluna ocasionado por traumas físicos, algum trauma que você teve e que de alguma forma lesionou, né, ali uma articulação ou até mesmo a coluna como um todo. Uma pessoa que cai lesiona o sacro, pessoas que têm traumas de chicote, né, que tem aquele trauma que balança o pescoço e que ali pode ficar uma lesão também. Só que o nosso corpo, ele tem a capacidade de se reorganizar, se adaptar. Quando isso não acontece, o que acontece? Pode ocasionar também um desequilíbrio da postura, um desequilíbrio também no sistema nervoso. Os problemas da coluna, elas podem ser ocasionados, por exemplo, por problemas da encurtamento da musculatura ocular. É isso mesmo. Imagina, os nossos olhos, nós temos dois músculos abaixo, dois aqui acima, temos os músculos laterais e os internos. Quando você fica numa posição prolongada, vamos supor, em computador, olhando para baixo, ou numa posição que você fica de uma posição inadequada por muito tempo, os músculos oculares são músculo, como qualquer outros músculos. Esses músculos, eles podem encurtar. E o que acontece? Para você garantir o seu foco, você vai entortar a cervical para conseguir manter aquele foco que você tinha. E isso vai fazer com que ocorra um desalinhamento da sua coluna da sua coluna cervical e, consequentemente, depois a torácica vai querer se adaptar, depois a lombar. Então, veja só, a musculatura ocular, ela pode dar um problema na sua coluna, lá na frente, até mesmo uma hérnia na sua coluna lombar. Também podem ser ocasionadas por alterações da musculatura temporomandibular, dessa articulação temporomandibular. Quando você tem, por exemplo, trisma, bruxismo, que é aquele apertamento dos dentes, começa a haver também um desequilíbrio do que? Da musculatura. E o que acontece? Vai tensionar a sua coluna cervical e, consequentemente, o seu crânio vai querer se adaptar nessas alterações e isso vai repercutir em toda a sua coluna. Então, nós já falamos da musculatura ocular, do desequilíbrio da articulação temporomandibular, também desequilíbrios do ouvido interno, do labirinto, também pode ocasionar problemas na coluna. E a pisada, os nossos pés também. Nós sempre temos que avaliar como está a pisada do paciente. Então, como você pisa, a musculatura ocular, a musculatura da ATM, o labirinto, todos esses são portas de entrada que podem ocasionar uma lesão na sua coluna, uma alteração na sua coluna, tá? Outra coisa, o nosso sistema nervoso, existe hoje em dia uma técnica aqui no Brasil chamada PNS, Postoterapia Neurosensorial, que nós trabalhamos a parte neural. O que acontece? Quando o seu sistema nervoso não está funcionando adequadamente, o que acontece? A condução elétrica não está chegando de forma adequada nos músculos, nas articulações, nas estruturas, até mesmo os viscerais. E o que acontece? Vai acontecer o quê? A sua musculatura, a sua articulação não está sendo nutrida adequadamente, você pode ter também dores e problemas na coluna. Também você pode ter problemas na coluna por desequilíbrios energéticos, isso mesmo, você já ouviu falar nos seus chakras? Principalmente quando você está com desequilíbrio nos chakras principais,
que são responsáveis por nutrir alguma área específica da sua coluna. Por exemplo, o chakra laríngeo posterior. Quando ele está desequilibrado, você sente muita dor na cervical. Esse chakra faz com que você perca energia e isso vai dando aquela sensação de peso. Também você pode sentir dores na coluna e ter alterações na sua coluna por desequilíbrio dos corpos sutis. Nós temos diversos corpos sutis. O corpo físico é aquele que você vê. Então, quando você está com desequilíbrio entre esses corpos sutis, o que vai acontecer? O seu corpo físico, ele não vai estar sendo nutrido adequadamente. Esses corpos sutis vão estar desalinhados, que vai repercutir também, pode dar dor na sua coluna. Outros fatores são desequilíbrios também ocasionados por memórias traumáticas, por estresse. Se você é uma pessoa que lida o tempo todo com estresse, você vai estar o tempo todo tenso, aquela musculatura fica rígida, porque você está jogando o tempo todo adrenalina no seu corpo, no seu sistema sanguíneo. Se você é uma pessoa que lida o tempo todo com situações de impotência, eu me sinto impotente em realizar, eu me sinto desvalorizado, isso também pode dar sérios problemas e dores na sua coluna. Então, uma dica que eu dou para você: cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide do seu espírito. Não é cuidar somente da parte física. Eu trato meus pacientes, sim, com problema na coluna, tratando o físico, mas nós precisamos ir além. Nós precisamos entender o porquê que a coluna está daquela maneira. O que ela está querendo dizer? A coluna, ou como qualquer outra parte no nosso corpo, ela quer expressar algo. Existe por trás disso, provavelmente, alguma emoção, alguma situação que não foi expressa, alguma situação que você passou que foi mais forte do que você poderia suportar naquele momento. E vamos supor que você tem uma memória lá no seu rim, de alguma situação que você viveu de injustiça, de oposição, que você se sentiu desvalorizado. O que vai acontecer? Você vai ter uma tendência, além de ter problemas na coluna, a ter pressão alta, a se sentir desvalorizado e se sentir impotente. Então, essas memórias, elas ficam instaladas em determinado órgão, em determinado tecido, por uma situação que você viveu, que naquele momento foi mais forte do que você poderia suportar. Então, medite, solte o controle, faça sempre essa pergunta: isso aqui tem algo que eu possa fazer? Se tiver, faça. Se não tiver, solte, porque senão você vai lidar o tempo todo com sentimento de impotência, sentimento de desvalorização. Pratique o autoamor, se ame, porque você vai ter a tendência a enxergar as situações em sua volta de acordo com aquilo que você tem em você. A partir do momento que você se ama, que você se aceita, que você se sente fortalecido, por mais que tenha uma situação no seu trabalho, na sua casa, que você se sinta inferior, desvalorizado, isso não vai pegar com força na hora que você fizer uma segunda pergunta: poxa, será que isso é real? Poxa, eu tenho tantas qualidades. Foque no positivo, foque naquilo que você tem de bom, que você vai ver que muitas dessas situações que eu enumerei aqui podem ser eliminadas com pequenas atitudes. Faça alongamentos, cuide da sua alimentação. O intestino também tem ligação direta com problemas de dores na coluna, dores articulares. Na maioria das vezes, tudo pode começar no seu intestino. Tudo aquilo que nós ingerimos vai ser emanado para o nosso corpo, ou seja, tudo começa também nessa parte química no intestino. Se você não se alimenta adequadamente, o que vai acontecer? Você vai tender a ter um processo inflamatório no seu corpo. E se você tem um processo inflamatório no seu corpo, você vai ter dores articulares, vai ter dores musculares, assim como as doenças, elas começam sempre com uma inflamação. Então, cuide da sua alimentação. Tenha um momento para você olhar para a natureza, para você entrar em contato com o que é natural. Procure fazer exercício de alongamento, meditação, yoga, e tenha uma vida mais consciente, tá bom? Essa é a minha dica de hoje. O vídeo ficou grande, mas é porque esse assunto
tem muitas particularidades, tá bom? Um grande beijo. Se você tiver alguma dica se você quiser me falar algo que você gostaria de ouvir sobre algum assunto, manda para minha mensagem que eu farei um vídeo atendendo o seu pedido, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus.